A vulnerabilidade se instalou no mundo, ou seja, por questões emocionais, econômicas ou físicas. Às vezes, essa condição está associada a fatores de influência do mundo externo. A palavra vulnerabilidade é associada à insegurança, à instabilidade e à nossa capacidade de fragmentação. Para falarmos mais sobre esse tema, muito importante e que toca a todos nós, eu tenho a alegria de conversar com dois profissionais que cuidam de gente, né? Eu acho que aqui é especial a gente falar um pouco disso, né? Esse cuidado, essa atenção com as pessoas. A Rejane Soares Ferreira, que é psicóloga. Boa tarde, Rejane, bem-vinda. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade mais uma vez. E o Renê Dentes, psicanalista e filósofo. Boa tarde, Renê, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Regiane. Boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu quero aqui agradecer a participação dos dois, porque tratar da situação da vulnerabilidade, eu tenho uma ressalva à chamada, né, daquilo que a gente apresentou no início, porque parece que a vulnerabilidade foi adquirida há pouco tempo, né? Parece que chegou tem pouco tempo. A gente pode afirmar, dizer que a vulnerabilidade faz parte da condição humana? Eu vou começar com a Regiane, depois eu passo para o Renê, porque tem um dado específico para a sua pergunta, Renê. Sem sombra de dúvidas, o ser humano, né, a gente associa muito essa noção de estarmos em vulnerabilidade, estarmos em alguma situação que seja interpretada como um risco, um não ter as condições necessárias para enfrentar uma situação ou em algum momento que possa talvez extrapolar a nossa habilidade de lidar com determinado conceito. E isso faz parte do humano, é inerente à vida humana. Tá certo. Renê, atualmente, aliás, recentemente, você escreveu um livro sobre vulnerabilidade. Eu queria que você explicasse para nós o que significa estar vulnerável, né? Como você tratou desse tema aí na sua obra, na sua mais recente obra? Sim, então, Padre Wellington, a vulnerabilidade, eu tento desconstruir acerca desse tema a ideia de que seria algo somente negativo. Porque se a gente for pensar, nós somos vulneráveis do nascimento, quando nós estamos assim, frágeis, né? Precisamos da ajuda, do auxílio, do cuidado do outro, no caso da figura materna e depois paterna, ao longo da vida, diante de tantos desafios, problemas, e também na morte, que nós estamos sozinhos, né? E estamos numa condição de extrema vulnerabilidade, seja corpórea, seja também de angústia, desamparo. Então, nós somos seres vulneráveis, mas também as nossas vulnerabilidades, elas indicam a nossa singularidade, ou seja, o que é mais nosso. Numa época de tantas conexões, nós estamos esquecendo de olhar para nós mesmos e verificarmos, olha, o que é nosso de fato? Não é nas nossas fortalezas, nos nossos otimismos, mas sim nas nossas vulnerabilidades que os nossos não ditos aparecem. Então, nós podemos, sim, ao verificar com cuidado, com atenção, ao escutar a nossa condição vulnerável, daí tirar a nossa singularidade, o que é mais nosso. Então, foi isso que eu procurei trabalhar nesse livro, né, chamado justamente Vulnerabilidade. Perfeito. Quando a gente trata de vulnerabilidade, Regiane, diante daquilo que o Renê apresenta, e eu acho que até aquilo que nós constatamos por fazer parte da nossa realidade constitutiva, é primordial entender isso como uma condição a qual nós podemos tirar bons, digamos, conceitos, reflexões acerca de nós mesmos, ou ainda devemos lutar para sermos mais, entre aspas, fortes e menos vulneráveis. É possível ser mais forte e ser menos vulnerável? Existe uma possibilidade de quantificar a vulnerabilidade? Vamos pensar assim, se a gente interpretar esse conceito de vulnerabilidade no sentido daquilo que nos mobiliza de esforços, né?
uma vontade de enfrentar alguma coisa, enxergando uma situação que exija maior mobilização do que a gente acha que pode ofertar, é sempre bastante negativo. Mas, por outro lado, como o René falou, vulnerabilidade pode trazer à tona habilidades, autoconhecimento, reconhecimento daquilo que a gente tem como prioridade, remanejamento das nossas prioridades, descoberta de habilidades internas, acolhimento àquilo que realmente somos, as nossas capacidades mais afloradas, aquelas que são menos desenvolvidas. De qualquer forma, se a gente for associar que não ter vulnerabilidade no sentido de ter garantias na vida, se a gente achar que só vai dar conta de ser forte, ou seja, não se sentir nada vulnerável, se a gente tiver garantias na vida, essa linha de raciocínio ela é bastante furada, bastante fantasiosa, porque, como mesmo o René falou, desde a hora do nosso nascimento até a hora da nossa morte, a gente não tem esse controle absoluto sobre nada. E não é através da tentativa de controlar, obsessivamente a vida que a gente vai cair nessa de querer controlar a nossa vulnerabilidade. E aí, René, quando a gente fala de vulnerabilidade, está sempre com esse peso e com esse sinônimo de fraqueza do ponto de vista negativo. Quando a gente pergunta sobre esse tema que te moveu a construir essa obra, esse livro, eu pergunto, por que o conhecimento da vulnerabilidade pessoal pode nos tornar mais fortes? Porque, Padre Wellington, é muito importante, como a Regiane também falou muito bem, a vulnerabilidade indica o que nós somos, né? Nós somos seres vulneráveis, não tem como fugir disso. Então, nós temos um corpo que é finito, que é perecível, que é um corpo frágil, né? E nós temos também uma mente que não é completa, muito ao contrário, nós nos movemos no nosso desejo justamente porque falta algo. Nós somos seres de falta. Então, a vulnerabilidade é uma condição nossa. Nesse sentido, quando a gente tenta esconder essas vulnerabilidades, que eu não gosto de usar o termo fraqueza, eu coloco muito como vulnerabilidade, porque aí, quando nós tentamos escondê-las, nós nos enganamos e nós começamos a viver coisas que não são nossas. Isso é muito comum numa época aí de conexão nas redes sociais. As pessoas acabam projetando desejos do outro nelas que não são delas, né? Então elas se projetam como fortes o tempo todo e a vulnerabilidade parece que não existe. Mas, ao contrário, quando a gente vê na clínica, por exemplo, aqui psicanalítica, né? Eu estou aqui no meu consultório agora, a gente percebe cada vez mais vulnerabilidades desses seres humanos, mas que eles têm muita dificuldade de falar. As pessoas chegam na clínica e elas se mostram assim fortes, mesmo diante do profissional. Aos poucos a gente consegue desconstruindo e ela consegue ir mostrando as suas vulnerabilidades. E aí elaborá-las. E aí sim conseguir ser forte. Quando eu comparo muito, o senhor sabe, né, todos aí, ouvintes e os nossos telespectadores já me viram aqui, eu também trabalho com teologia e gosto de fazer muitas pontes da psicanálise com a teologia. A teologia nos mostra muitos ensinamentos fantásticos e um deles é o livro de Jó, Teologia de Jó. Jó mostra que nós não podemos tentar controlar a nossa vida obsessivamente, como alertou a Regiane. No fundo, quando a gente tenta fazer isso e nós nos deparamos com uma tragédia, a nossa vida é um sopro, como Jó aconteceu, o personagem, e aí, o que resta? Nós não temos bases sólidas assim. A nossa base sólida é a esperança, mas ela inicia na atestação da nossa vulnerabilidade. O cristianismo trouxe um grande ensinamento, dentre outros tantos para o mundo, que existe um poder no não poder, o poder na vulnerabilidade. É por aí que eu vou no meu livro. Perfeito. Regiane, a gente vive num mundo que procura criar uma ilusão de que a gente pode tudo
e que essa força ou essa fortaleza seria uma negação daquilo que é o ser humano, dentro das suas perspectivas reais, por assim dizer, né? Acho que a pandemia colocou a gente diante daquilo que nós somos e do cuidado que precisamos ter, né? É bem por aí. E a gente parar com essa ideia de achar que nós vamos ter condições de controlar tudo, de achar que a vida é um roteiro, é um script e que compete a nós seguirmos este roteiro. Não, não é dessa forma. A gente até percebe que do século, da segunda metade do século XX para cá, que é quando começou esse movimento chamado hipermodernidade, nós até percebemos que os laços sociais estão mais horizontalizados, de que a gente percebe que é melhor e mais é possível, pelo menos, sair desses roteiros pré-programados, mas ainda tem muitas pessoas que se cobram muito este roteiro social, este sucesso, essa sensação de que tem que chegar numa determinada realização, conquista material, essa visibilidade social que hoje em dia está tão reforçada. E toda vez que a pessoa observa esse contexto e percebe que não confere com aquilo que seja a realidade dela, o desejo dela, a caminhada, a jornada de vida dela, ela vai se sentindo muito à margem de tudo isso e começa a se sentir, então, pior, mais vulnerável a esse contexto social. Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer uma leitura muito clara, muito lúcida de que momento é esse que a gente está vivendo, o que é pertinente para a minha vida e o que não é, e sair dessa fantasia de achar que a gente vai ter o controle sobre tudo, como o padre Wellington agora comentou, a pandemia escancarou para nós de que não é nada disso. Verdade. Renê, como a gente pode definir vulnerabilidade dentro dessa realidade conceitual para que a gente possa, de fato, buscar identificar isso na gente? Então, a gente pode identificar nos nossos não ditos, naquilo que a gente não controla, naquelas nossas situações que são difíceis, né? E nesse sentido, quando a pessoa, por exemplo, ela está vivendo um processo depressivo, é uma vulnerabilidade. Depressão no sentido de que não há um desejo em algumas coisas do mundo, né? Não nos fixa no mundo. Muitas vezes vem para uma ansiedade, você querer fazer muitas coisas, né? Quem deseja tudo não deseja nada. E isso é um sinal muito sintomático da nossa época. Nesse processo depressivo, nós percebemos que, no fundo, é uma vulnerabilidade. A pessoa está vulnerável e ela não consegue nem se abrir aos outros, né? Por isso que muitas vezes precisa de ajuda psicológica, psicanalítica, etc. No fundo, a percepção da vulnerabilidade é quando a gente está com situações que são incontroláveis, difíceis, que indicam a nossa fragilidade. Mas isso aí, essa situação, ela está indicando alguma coisa. Elas são sintomas. Então, a gente precisa escutar esses sintomas e procurar ajuda, né? Parar com a ideia de que nós vamos conseguir resolver tudo sozinhos. Não. A vulnerabilidade indica que nós precisamos nos abrir. O humano, ele consegue resolver os seus problemas se abrindo aos humanos. E essa é uma graça que Deus nos deu, né? O humano, ele pode ter intermediação de outro para se abrir a graças maiores. Então, nesse sentido, é uma abertura. É não se fechar na sua condição vulnerável, mas sim se abrir e conseguir, a partir dela, se entender um pouco mais, né? Sem se comparar, sem cair em violências miméticas, né? Ou seja, de comparações com o outro, porque cada um é um. Não temos que chegar ao mesmo padrão, não temos que chegar a padrão algum, por sinal, não temos que pensar que há uma fórmula de felicidade, nada disso, é uma grande bobagem. Há momentos de felicidade e há desejos bem entendidos, bem compreendidos, apenas isso. É interessante observar que eu acho que para uma pessoa procurar ajuda
né, ela tem que estar imbuída, primeiro, de um sentimento de muita coragem, né, tem que ter coragem para se buscar ajuda e, ao mesmo tempo, predisposta a se reconhecer. Quando a gente fala de se reconhecer, muitas vezes é aquela alegoria de estar nu diante do espelho e saber quem se é fora dos estereótipos, fora das categorias sociais, daquilo que muitas vezes a gente chama como o politicamente correto, o aceitável, aquilo que a gente controla e não emite opinião, etc., mas guarda para si. Como vocês observam um momento de uma pessoa se reconhecer vulnerável, principalmente quando ela é conduzida por um profissional, seja ele na psicanálise ou na psicologia? Como vocês observam? Qual que é a predisposição que a pessoa deve ter para ela compreender a sua vulnerabilidade? Até para fazer esse movimento para compreensão, digamos, positiva, construtiva, né? Para a pessoa sair melhor do que ela entra, às vezes, num espaço de reflexão, de ajuda, né? Então, Padre Wellington, olha só. Quando a gente sente alguma dor física, uma dor de dente, uma dor de garganta, a gente recorre a um profissional médico, que vai nos auxiliar a identificar o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para tratar aquela alteração do corpo. A angústia, o sofrimento, a depressão, a ansiedade também são sintomas que requerem cuidados e que muitas vezes nós mesmos não temos a condição, os instrumentos, o olhar necessário, o acolhimento, a identificação, a compreensão e a condução desses sintomas. Não é uma jornada necessariamente que a gente consegue fazer sozinho. Então, este é o momento de procurar uma ajuda profissional e interpretar que estes sintomas, eles são nossos aliados. É claro que é muito ruim, pessoal, sentir tristeza. Ninguém quer ter depressão, ter transtorno de ansiedade, nada disso. Mas esses sintomas são sinais, mostrando que tem alguma coisa na nossa vida, ou mais de alguma coisa, que não está legal e que a gente está tocando a vida adiante de uma forma que não é aquela, né? Sincronizada com a nossa genuinidade, com o nosso desejo singular, com a nossa singularidade. Então, quando acontece esse desajuste emocional, é um momento, é uma oportunidade da gente se observar mais, ressignificar as nossas relações, quando for o caso, administrar melhor essa condução da jornada da vida. Renê, com certeza você já deve ter tido a oportunidade de N pessoas terem te procurado e chegando diante de você, travar e dizer assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu vim, mas... E aí parece que a conversa trava ali. Como é que você encontra meios para administrar essa vulnerabilidade que a pessoa apresenta? Com certeza, Padre Wellington. E é uma situação muito curiosa, porque às vezes a pessoa veio porque ela foi quase obrigada por outro, né? Esse outro muitas vezes é a esposa, né? Em muitos casos a esposa que fala, olha, você vai procurar, então nós não podemos continuar, vai procurar ajuda. Então a pessoa já fica com resistência, isso é comum acontecer. Mas aí, com algumas técnicas, a gente consegue ir desconstruindo essa resistência, né? E a pessoa vai vendo que o problema dela pode ser resolvido, pode ser elaborado, né? É interessante que muitas pessoas chegam na clínica achando que o problema é o outro, por exemplo, né? No caso aí de relacionamento. O problema todo é ele ou ela, não me traz felicidade, só me traz preocupação, ansiedade. E aí ela mesma vai vendo no processo de análise que não é isso, que no fundo ela só está transferindo o problema para o outro. E aí a gente vai localizando o problema de fato e outras coisas vão surgindo, né? E vai ficando mais às claras tudo. Esse é um processo de análise efetivo, né? Tudo vai sendo mais clarificado nesse processo. E nesse sentido, a pessoa chega a alguns pontos que são muito dolorosos, né? Às vezes, a gente tem a tendência de deixar os traumas bem escondidos
bem guardados. É muito comum a pessoa falar assim, não quero tocar nisso agora. Mas tem o tempo, tudo tem seu tempo na vida. E no processo de análise também pode chegar um momento que ela vai ter condições, vai reunir forças para conseguir elaborar aquele trauma e tocar naquele trauma. Eu costumo dizer que a psicanálise é um processo assim, que a gente segura, a gente chacoalha e segura na mão do analisando, né? Então, assim, a gente tem um processo de desconstrução, é doloroso, mas com a mão dada. Então, a pessoa não estará sozinha nesse processo, não estará abandonada. E, nesse sentido, o que sai daí, o que resulta daí é a sua liberdade, é a sua leveza, né? É ser mais próximo ao que ela realmente, de fato, é. Isso é muito bonito. Tá aí, olha, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Na volta, eu queria que a Regiane pudesse falar sobre uma realidade que se descortina com maior facilidade, pelo menos no confessionário. Quando a pessoa tem um olhar apurado para reconhecer a vulnerabilidade do outro e não entender a própria vulnerabilidade. Na volta, eu queria que a Regiane pudesse falar disso também, e o Renê, para que nós possamos conversar sobre essa situação que toca a todos nós. Daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4h03. Quero registrar aqui algumas participações. A Sidneia Souza pede orações, ela tem uma enfermidade crônica e pede oração pela sua família, em especial a Malina Vitória e Luiz Cerqueira. Marli Batista também está acompanhando a programação e participando pelas redes sociais. Márcia Bastos deixou o seguinte pedido: meu esposo José e eu precisamos de muita oração para a saúde e pelo trabalho. Ô Márcia, forte abraço para você, para o José, conte com as nossas orações. Maurílio Ferreira diz: Padre Wellington, você merece todas as bênçãos de Deus. Ô, bondade sua, Maurílio. Obrigado, viu? Reza por nós. Ana Emília faz um pedido para que o Pai Eterno a proteja, sua mãe e toda a sua família. Tá aí o pessoal ligadinho acompanhando a nossa programação. Lembrando que você que ligar e participar da família Filhos do Pai Eterno no 62-3506-9800, nós enviaremos aí para sua casa essa imagem do Divino Pai Eterno. Desde já o nosso muito obrigado a você pelo seu sim. Nós estamos na nossa roda de conversa hoje tratando de um tema que é muito interessante do ponto de vista do comportamento humano e de como nós o avaliamos, né? Que é a vulnerabilidade. Convidados estão aqui conosco a Regiane Soares Ferreira, psicóloga, e o Renê Dentes, psicanalista e filósofo. Regiane, eu falava então de como é que as pessoas têm uma facilidade maior de contemplar, apontar as vulnerabilidades do próximo, do semelhante, e uma dificuldade grande de olhar para dentro de si e reconhecer as suas próprias fragilidades. Como é que a gente entende esse movimento que parece que saiu de um descompasso, né? E eu, no intervalo, eu estava comentando com o Padre Wellington, com o Renê, falando que essa pergunta, ela bagunça o coreto. Em que sentido? Vamos lá. De fato, é muito mais fácil dizer do outro do que dizer da gente mesmo. Por outro lado, pessoal, aonde que vem a bagunça aí? Quando a gente fala do outro, a gente está falando da gente, na verdade. Só que nós estamos falando da gente de uma maneira muito torta. Eu vou usar uma palavra provocativa, hein? Muitas vezes nós não temos a competência de administrar melhor o nosso comportamento, de ter uma melhor conduta das nossas emoções, de enxergar a realidade
da maneira devida, e o que a gente faz? A gente joga a bola lá para o outro. Então, é o outro que está errado, é o outro que não traz até mim aquilo que eu preciso, é o outro que sempre me agride. É claro que existem relações, né, em que as pessoas realmente são vítimas, né, de comportamentos inadequados, mas nesses conflitos cotidianos, né, dentro das famílias, nas relações conjugais, relações parentais, às vezes até relações de trabalho, pode acontecer, e na maioria das vezes é mais para este caminho, da pessoa não conseguir ela mesma administrar uma situação, e aí ela faz uma expectativa em que o outro mudando, a vida dela passa a estar mais resolvida. Ou seja, ela fica menos vulnerável na vida. Mas a gente vai descobrindo, né, e principalmente quando ela mesma não dá conta de se dimensionar nesse sentido, através de uma escuta terapêutica, uma escuta clínica, num processo de psicanálise ou de psicoterapia, ela vai percebendo que, na verdade, não está lá no outro a resolução das demandas dela, está nela mesma. E Renê, como é que você observa, avalia esse comportamento do olhar mais para o outro e, como disse a Regiane na resposta, né, condicionar a melhora da minha vida, a mudança de comportamento do outro? Eu verifico, como a Regiane comentou, no sentido também de fuga, mas, sobretudo, no sentido de resolução dos problemas daquela pessoa, né? A gente tenta sempre achar caminhos mais fáceis e não, de preferência, não olhando para nós mesmos, né? Então, quando a gente tem alguma situação que não é aceita por nós mesmos, nós sabemos disso, às vezes também no nível inconsciente, mas a gente joga para o outro, né? Assumir a sua condição de equívoco é uma situação que exige muita coragem e as pessoas muitas vezes não têm, e muita sinceridade conosco mesmo. E, no fundo, é mais fácil a gente jogar o problema para o outro. Mas, como a Regiane falou, é um reflexo de situações nossas. Às vezes a gente vê isso em casos de pessoas que insistem tanto que o problema é o outro, que torna uma obsessão. Então, mesmo que o outro melhore, ela não vê aquela melhora, ela quer sempre mais, cobrar mais. Então, isso é patológico, deve ser atestado, considerado e mudado. Então, é mais fácil fazer isso, né? Projetar os problemas. Mas, muitas vezes, ele é reflexo nosso e a gente precisa elaborar essas situações, né? O nosso eu, ele, às vezes, se apega a algumas coisas do mundo, mas tem lá um núcleo que é só nosso, não tem jeito. É vulnerável, é frágil, em alguns casos, é incompleto, mas é nosso, é isso que nós temos, né? Então, a gente não pode jogar para o outro. É interessante quando a gente também observa isso dentro de casa, né, dentro da família, educar o nosso olhar para tanto aqueles que a gente convive, quanto aqueles que precisam de uma maior atenção. E aqui eu queria que a gente olhasse, por exemplo, para aqueles que colocamos como mais vulneráveis que os outros. A gente pode dizer de condições de vulnerabilidade por enfermidade ou também por idade ou por limitação. N aqui situações que a gente poderia imaginar. Regiane, como você observa o zelo e o cuidado familiar para com essa vulnerabilidade do outro? Não usando disso, por exemplo, como um elemento de confronto, mas pelo contrário, de aproximação e de cuidado. E eu pergunto isso para você porque eu sei que na sua família você tem uma família bem grande, todas as festas, celebrações, junta todo mundo, né? Dia das Mães vai juntar todo mundo lá na casa da tia, assim, aquele tanto de gente. E aí? E minha avó está assistindo e ela está confirmando isso com certeza. Então, a gente sabe que na nossa, né, rede familiar existem algumas pessoas que estejam em fase de maior vulnerabilidade, ou seja, de maior dependência dos cuidados com o outro, de um controle ainda menor sobre a vida. Então, pessoas, né, os mais jovens, as crianças, os adolescentes. Então, crianças que estão ainda na fase de formação de conceitos sobre si,
sobre a vida, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre a ética, a noção do certo, de errado, de como se tornar coerente na vida. Os nossos jovens, né, que estão naquela fase de transição, eu que tenho 2 filhos adolescentes também, então aquela fase de transição, de ir adentrar a cultura, perdendo aquele porto seguro, direto ali da família e tendo que fazer as conquistas no seu repertório ali social e de repente não tem aquela aparência que todo mundo mais gosta ou não tem aquela super habilidade de esporte ou artística ou de inteligência. Tem também a outra ponta, né? Os idosos que estão nesse momento com uma fragilidade física, com algumas comorbidades, precisando ali de auxílio. Então, dar acolhimento, né? Saber, pessoal, que a gente que está na fase adulta, a gente já passou pelas fases das maiores vulnerabilidades da infância e da adolescência e torcer para que um dia a gente possa estar lá naquela fase do envelhecimento, né? Recebendo também os cuidados frente à nossa fragilidade física. Bom, a gente caminha para o final da nossa entrevista, eu quero agradecer, mas de um modo especial parabenizar. Amanhã é dia do psicanalista, né? Então, eu quero parabenizar aqui o Renê, que é psicanalista, atua, também a Rejane, porque como psicóloga conhece e também desfruta das linhas da própria psicanálise, por assim dizer. E, Renê, parabéns pelo livro. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Eu queria agradecer também, Padre Wellington, TV Pai Eterno, pela acolhida. Prazer conhecer a Regiane. E o livro é esse aqui. É o livro chamado Vulnerabilidade. Ele foi escrito, foi editado pela editora Ideias e Letras, editora redentorista de São Paulo, e teve o prefácio de um amigo querido, Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, também psicanalista, teólogo, filósofo, e também redentorista, né? Como vocês aí. Esse livro, então, vocês encontram no site da editora, né? editoraideiasletras.com.br e nas plataformas todas aí, como Amazon e etc. E nas melhores livrarias. Tá certo. Um abraço, minha gente. Obrigado pela presença, Rejane. Obrigado, Renê. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez.